começamos hoje a nossa segunda aula de sapateado para iniciantes. Essa aula é para pessoas que já fizeram algumas poucas aulas de sapateado, já conhecem alguns passinhos, ou pessoas que estão querendo aprender, que podem fazer sapateado na sua casa. Lembrando que eu recomendo sempre, se você não tem um sapato de sapateado, eu recomendo que você use o tênis ou um sapato mais fechadinho, principalmente hoje, porque a gente vai começar a usar alguns passinhos com a ponta do pé também. E para quem tem o sapato de sapateado, lembrando sempre, é bom, o ideal é que a gente tenha algum pedaço de madeira para a gente sapatear em cima. Tentem, na vida sapateadora de vocês estão começando agora, assim, já começa a colocar isso para sempre, como um compromisso com vocês mesmos, para a vida, assim, de sapateador, de não sapatear em concreto, em piso frio, em cimento, no asfalto, só quando não tem como levar uma plaquinha, um tabladinho e sei lá. Quando não houver nenhuma possibilidade de sapatear na madeira, porque a gente acaba danificando as nossas articulações, principalmente a nossa articulação do joelho. Sapateado a gente usa muito a articulação do joelho e a articulação coxo-femoral, são as principais articulações que nós utilizamos ao sapatear, e essas articulações absorvem muito impacto. Então, se a gente tem uma placa de madeira, ela absorve bem melhor o impacto e a gente não sobrecarrega as nossas articulações. Então, por favor, tentem sempre, pelo bem de vocês, tentem sempre sapatear numa plaquinha de madeira. Então, se vocês estão em casa com um sapato, coloca uma plaquinha de madeira embaixo, arruma um pedacinho de madeira para sapatear, ok? Bom, então a gente fez um exercício na semana passada que hoje a gente vai aumentar um pouquinho esse exercício. Eu vou passar a próxima parte desse exercício e vou introduzir para vocês um conteúdo de teoria musical também. Então, a gente vai fazer, antes a gente estava fazendo só tap, depois tap, palma, a gente fazia frente, lado e trás, frente, lado, trás e lado para cada um deles. Depois a gente fazia tap e tap na perna de base, e depois tap e heel na perna de base. Agora a gente vai fazer 2 de cada. Então a gente vai começar, isso vocês podem depois para treinar, pode adicionar nos exercícios que a gente fez na semana passada. Então vocês podem fazer tudo isso que eu acabei de falar, e aí começar com o que eu vou introduzir hoje. Então, a gente vai fazer 2 palmas, 2 taps na perna de base e 2 heels na perna de base. Então, para demonstrar rapidinho como vai ser com a palma e como vai ser musicalmente, o que a gente vai fazer vai ficar assim, ó. 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente faz ao lado, atrás e ao lado. Depois, com o tap na perna de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois com o heel na perna de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então hoje, para fazer com vocês, para demonstrar o exercício todo, eu vou fazer só essa parte que eu estou ensinando hoje. Mas depois que vocês treinarem ela, se ainda está sem nada para fazer na quarentena e quer treinar mais sapateado, que é ótimo, treinar o nosso cérebro e o nosso corpo, pode fazer o exercício da semana passada, perna direita, e depois já faz perna direita com o exercício dessa semana, pra gente fortalecer a nossa perna esquerda, e depois quando fizer a perna esquerda, a gente fortalece a perna direita. Vai queimar um pouquinho, se queimar dá uma descansadinha, mas tenta continuar na mesma perna pra dar uma fortalecida nesses músculos, tá bom? Então a gente vai começar, vou contar pra vocês, lembrando, andamento, a gente vai tentar manter sempre o andamento. Então se você for fazer em casa desde o começo, faça essa primeira parte no andamento, que depois você consiga manter. Não adianta fazer esse daqui rápido e depois na hora de fazer a palma não conseguir fazer na mesma velocidade, tá bom? No mesmo andamento. Então eu vou fazer um andamento que daria pra gente fazer o exercício da semana passada também. Então a gente vai começar. 1, 2, 1, 2, 3 e 3, 4, 5, 6, 7, ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e bola. 3, 4, 5, 6, 7, ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás. 1, 2,
parte que a gente fez com o tap. Aí a gente faz tudo isso com a perna esquerda também. Aí a gente vai fazer como vamos fazer? Vamos alternar tudo com heel nessa perna de base. Lembrando, uma coisa que eu percebi que eu não falei para vocês na semana que vem e é essencial falar isso para iniciantes. Existem vários estilos de sapateado. O estilo que eu ensino é um estilo em que a gente não coreografa o movimento dos braços. Por quê? Os braços existem no sapateado, a gente usa os braços no sapateado para ajudar a gente com o equilíbrio. Então, se eu coreografo, por exemplo, que a gente vai fazer algo com um braço assim ou assado, é porque vai ajudar no equilíbrio. Se eu não coreografo nada, é porque você tem a liberdade de tentar usar os seus braços da maneira que for mais confortável para te ajudar a se equilibrar. Então, se tá muito difícil e tá muito instável para se equilibrar, pode colocar a mão na cintura num primeiro momento, mas isso não significa que vai ser para sempre assim. Então, quando você estiver já se sentindo um pouco mais seguro, pode começar a tirar a mão da cintura, ela dá um pouco mais de estabilidade porque a gente mantém o braço fixo. Pode tirar a mão da cintura, pode começar a usar os braços de uma maneira que te ajude no equilíbrio. Então, durante esse exercício, eu estava notando que eu estava fazendo um joguinho dos braços para frente e para trás. Por quê? Para me ajudar no meu equilíbrio. Porque aqui a gente está usando uma parte do nosso pé que a gente quase nunca usa e a gente tem que jogar um pouquinho o peso para trás para subir esse pezinho aqui da frente, a plaquinha da frente. Então, com esse jogo aqui, posso usar também os meus braços para ajudar no equilíbrio. Então, fica a critério de vocês. Quem quiser, iniciante, ainda autorizo que use as mãos na cintura para ajudar um pouco no equilíbrio. Mas conforme você estiver se sentindo mais seguro, por favor, pode manter os braços ao lado ou começar a usar ele para te ajudar no seu equilíbrio. Então, fizemos com 2 palmas, tap na perna direita, frente, lado, trás e lado, depois faríamos na perna esquerda. E agora a gente vai fazer heel, só que para eu não ficar torta, para eu não fazer tudo do lado direito, eu vou fazer com a perna esquerda, vocês vão fazer com as 2 pernas do mesmo jeito. Então a gente faria o heel com 2 palmas primeiro, heel, 3, 4 e assim vai, depois heel com 2 ball tap. Lembram-se, esse daqui é tap, esse daqui é ball tap, porque a gente usa a parte gordinha do pé para bater, a bolinha do pé, por isso ball em inglês é bola e tap é a plaquinha da frente. Então a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai, e depois com heel na perna de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou fazer como eu fiz com o tap tudo com a perna direita, agora eu vou fazer tudo com a perna esquerda com o heel, pra gente não se confundir. 1, 2, 1, 2, 3 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, ao lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bola, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e heel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso foi o heel. Então agora eu vou introduzir a próxima parte. Isso foi o heel. Então agora eu vou introduzir a próxima parte que eu falei que a gente ia fazer hoje também. A gente vai fazer um passinho chamado toe. O toe, a gente encosta, ele é um toe tap. Por que é tap? Porque a gente encosta a plaquinha da frente. Toes, em inglês, significa dedo do pé. Então a gente vai encostar a parte dos dedos do pé no chão. Então ele pode ser, tudo que a gente usar essa pontinha é um toe. Ele pode ser colocado em diferentes lugares. Então a gente vai começar com o mais fácil, que é a gente fazer ele aqui atrás. Então a gente vai acabar invertendo. Em vez de fazer na frente primeiro, a gente vai fazer atrás. Depois a gente vai fazer ele
viradinho pro lado e depois cruzado aqui na frente, ok? Então ficaria com a palma 5, 6, 7, voltando. Eu esqueci de falar. A gente pode usar ele para fazer aquela primeira parte do exercício que eu mostrei na semana passada. Então a gente pode começar só com o toe. 5, 6, 7, 8, depois aqui, de ladinho, depois cruzado aqui, depois intercalando com palma, com uma palma, intercalando com uma palma, intercalando com uma palma, passando tudo rapidinho, porque depois vocês podem treinar sozinhos, tá? Depois, toe aqui, intercalando com um ball, toe do ladinho, depois toe aqui, intercalando com outro ball e intercalando com o heel, do lado e cruzado na frente, ok? E aí, agora a gente vai fazer tudo isso com 2 palmas, 2 balls e 2 heels. Então vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3 e 3, 4, 5, 6, 7, ao lado tortinho. 4, uma diagonal atrás. 7 e na frente, sem chutar o pé como eu fiz. 7 com o ball. 3, 4, 5, 6, 7, tortinho aqui na diagonal de trás. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e com heel. 5, 6, 7, 8. Então, um detalhe, aqui a gente não faz 2 vezes ao lado como nos outros exercícios a gente estava fazendo, aqui a gente só faz 1, 2 e 3 posições. Se você quiser incluir depois para fazer aqui de novo, pode incluir, mas não é necessário. Então, retomando, só pra gente lembrar tudo da semana passada, mais as coisas dessa semana. Se você for tentar fazer tudo isso, tentar memorizar, tentar fazer tudo seguido para decorar tudo, você pode começar com tap na perna direita, frente, lado, trás, lado. Depois tap intercalando com uma palma, frente, lado, trás, lado. Tudo na mesma perna, tá? Tap intercalando com um ball, frente, lado, trás, lado. Tap intercalando com um heel, frente, lado, trás, lado. Depois, pode incluir... depois a gente faz o heel. Só o heel, heel intercalando com palma, heel intercalando com ball, heel intercalando com heel. Tudo isso frente, lado, trás, lado. A perna esquerda vai queimar, mas você decide o quanto você quer fazer. Depois, o ideal seria conseguir fazer tudo. Ia ser muito legal, porque daí a gente vai fortalecer bem a perna. E depois, o toe. Então, a gente fez tap, palma, tap sem nada, tap com palma, tap com ball, tap com heel. Depois, heel, mesma coisa. Tudo isso frente, lado, trás, lado. E depois, toe. 8, 8, 8. Lembrando que toe só tem 3 posições, não tem 4, como tap e heel. Depois, toe intercalando com palma nas 3 posições. Depois, toe intercalando com ball nas 3 posições. Depois, toe intercalando com heel nas 3 posições. Isso seria a perna direita sem contar com o duplo, tá? A gente tá fazendo só o simples. Se você quiser, você pode tentar continuar na perna direita, começando daí tudo com duplo. A gente vai começar. Ou você pode também, aí é a opção de vocês, fazer desde o primeiro com tap, depois frente, lado, trás, lado, depois com uma palma, com ball, com heel e também fazer memorização, hein? Eu tô falando um monte de coisa, mas você pode ir voltando no vídeo pra lembrar. E depois, logo depois, começar o de 2. As 2 palmas, 2 taps e 2 heels, lado, depois heel, tudo isso, depois toe, tudo isso. Você escolhe. Isso só a perna direita, depois faríamos a perna esquerda. Então esse é dentro do primeiro exercício, nosso exercício de aquecimento da aula. Agora exercício de soltura da articulação coxo-femoral, que é uma das articulações mais importantes, como eu já disse no início,
uma das articulações mais importantes que nós utilizamos enquanto sapateamos. Soltura, a gente fez, na semana passada, a gente fez tudo isso aqui que a gente fez, só que com o brush, lembram? A gente fazia brush, depois brush palm, brush palm, brush palm, brush palm, depois brush ball, tudo isso frente, lado, trás, lado, como sempre, depois brush heel. Agora a gente pode fazer tudo duplo e eu vou introduzir mais um outro passinho também. Então aqui eu nem vou falar muito. Se a gente fosse fazer duplo, vocês já aprenderam, a gente faria 5, 6, 7, 8, lado, trás, lado, depois com ball. E aqui fica um pouquinho mais difícil, porque quando a gente faz com tap, vocês vão notar, ao fazer vai ficar bem mais difícil. Com tap, a gente tem o apoio dessa perna aqui, o tap para lá no chão pra gente fazer. Então a gente consegue fazer 2 na perna de base, um pouquinho mais fácil, que a gente transfere um pouquinho o peso para essa perna. Com o brush fica mais difícil, porque o brush para no ar. Então a gente precisa usar nosso músculo da perna um pouquinho mais. Vai doer aqui, lugares que tudo bem a gente ficar com uma dorzinha de ter trabalhado aqui na frente da nossa tíbia, porque é esse músculo aqui que a gente usa para fazer isso aqui, e o nosso músculo daqui de trás, porque a gente também usa ele, como a gente não sapateia com o joelho hiper estendido, né, esticadão lá atrás assim, a gente sapateia com ele meio flexionado, a gente acaba usando esse músculo daqui de trás também para sustentar o nosso corpo, tá? Então, esses músculos são os normais de você sentir um pequeno trabalho nessa semana. Então, estávamos onde? Bom, brush com 2 palmas lado, brush com 2 balls. E aqui pode usar os braços para se equilibrar na cintura ou ao lado do corpo, vocês escolhem. Prefiro que seja ao lado do corpo, prefiro que já, só quem está começando mesmo, pode colocar na cintura. Quem já sabe um pouquinho, tenta fazer ao lado que fica bem mais bonito. E depois com o heel. E aqui vai pegar um pouquinho mais esse músculo daqui de trás e também músculos baixos do nosso glúteo, aqui mais por baixo do bumbum, que vai ajudar também a gente a sustentar o nosso corpo, porque a gente fica só nessa posição aqui, né? E daí a gente precisa de algo para ajudar aqui. Então, essa é a continuação do exercício de soltura da articulação coxo-femoral, com o brush, fazendo 2 palmas, 2 de todas as coisas. E aí, juntando 2 brushes, um brush front, um brush para frente, um brush back, um brush para trás, a gente tem um shuffle. Então a gente vai fazer só o shuffle. Primeiro, mesma coisa, mesmo padrão dos exercícios. Só que o shuffle a gente não faz, quando a gente faz brush, a gente faz vai e volta, cada um tem um tempo. Aqui a gente vai juntar os 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A gente vai juntar os sons para que eles fiquem mais próximos. Então a gente faz 8 shuffles na frente, 8 ao lado, 8 atrás, 8 ao lado. Eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção na maneira como o meu corpo se comporta quando eu estou fazendo shuffles. Qual articulação que eu mais uso? Não é meu tornozelo, não é minha articulação do tornozelo que faz o shuffle. É muito difícil fazer isso, eu não sei como que ainda tem pessoas que conseguem fazer isso, tem pessoas que aprenderam a fazer o shuffle dessa maneira. Você usa só o tornozelo. Tá vendo que minha perna aqui tá toda parada, eu não tô usando nada além do meu tornozelo e do meu pé. Isso não pode. Esse é um shuffle errado. A gente não pode fazer desse jeito, porque a gente vai machucar a nossa articulação coxo-femoral e o nosso tornozelo. A gente está colocando uma carga de movimento nele que ele não precisa fazer. Então a gente vai pensar sempre no shuffle a partir da nossa articulação do quadril, a articulação coxo-femoral, onde o nosso fêmur, que é esse maior osso do nosso corpo, esse osso grandão aqui da nossa perna, onde ele insere lá no quadril, que é uma articulação que é como se fosse uma bolinha, mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis, que se encaixa numa articulação que é a cabeça do nosso fêmur, que é um osso, se encaixa na articulação que encapa ela, assim, que protege ela inteira, pega ela inteira. Então, essa é uma das articulações que tem o maior alcance de movimento do nosso corpo, porque ela gira em todas as direções, como se fosse uma bolinha girando lá dentro.
movimento do nosso corpo, porque ela gira em todas as direções, como se fosse uma bolinha girando lá dentro em todas as direções. Então, a gente vai aproveitar essa mobilidade da nossa articulação coxo-femoral para fazer o shuffle. Então, sempre pensem nisso. Quando for começar um shuffle, lembra dessa articulação. E aí, ó, pensando aqui, o meu joelho vai refletir, ele também vai ser utilizado e eu quase não vou utilizar a minha articulação do tornozelo. O pé está totalmente relaxado lá, não fico tentando mexer o pé. Eu estou mexendo a minha perna aqui desce, vai para frente e para trás. Desce, sobe e frente e trás. Entenderam? Então esse é o movimento do shuffle. Então no exercício a gente vai fazer 8 lá na frente, depois 8 ao lado, 8 atrás, 8 ao lado. Depois intercalando com uma palma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois ao lado, atrás e ao lado. Depois intercalando com um ball. Aqui vamos ter a mesma dificuldade que tivemos com o brush, porque a gente usa a perna depois do shuffle, fica suspensa. Então, ela vai, a gente não vai ter como apoiar o pé no chão para ajudar a fazer esse passo daqui da perna de base. Então, faríamos shuffle com ball, frente, lado, trás, lado, depois shuffle com heel, frente, lado, trás, lado. Vou fazer tudo isso com a perna esquerda, uma vez, para vocês entenderem como é essa parte do shuffle, a parte do exercício em que a gente faz o shuffle. Entenderam, né? 1, 2, 1 só shuffle. 5, 6, 7, 8, lado, trás, lado, depois com uma palma. 5, 6, 7, 8, lado, trás, lado também, depois com um ball. E depois com heel. Frente, lado, trás, lado e depois com heel. Deu pra entender? Essa é a parte do shuffle, só com uma palma, um ball, um heel. Desafio, vocês já aprenderam em todos os outros exercícios, eu já incluí 2 palmas, 2 balls, 2 heels e tudo mais. Então agora eu vou pedir para que vocês tentem, mesmo sendo iniciante, vocês podem tentar fazer isso. Tentem fazer o exercício com 2 palmas, 2 balls e 2 heels. O exercício de shuffle, ok? Pode tentar fazer sozinho, se tiver alguma dúvida pode mandar uma mensagem, filmar você fazendo e eu vou ajudar a ver se está certo ou não. Porque a gente vai ter que pensar no tempo que vai usar essas 2 palmas, tá? Então, uma dica, a gente vai manter o mesmo tempo. Eu não vou, esse intervalinho que eu faço de shuffle, vocês perceberam que eu mantive o mesmo intervalo para fazer uma palma. Agora vocês podem manter o mesmo intervalo de tempo, vocês vão dividir ele para bater 2 palmas, ok? Essa foi a parte nova essas foram as partes novas dos nossos 2 primeiros exercícios. E agora eu vou passar uma pequena combinaçãozinha para vocês tentarem fazer em casa, uma pequena coreografia. E depois, se vocês estiverem meio sem nada para fazer, porque o próximo vídeo não chegou ainda e tudo mais, pode tentar colocar numa música, pega uma música que você gosta muito, tenta encontrar a contagem dela e tenta fazer o exercício no ritmo, a sequência no ritmo da música. Se precisar de ajuda, não hesitem em me mandar mensagem que eu vou ajudar a encontrar o ritmo, vou ajudar vocês a entenderem como colocar essa sequência no ritmo da música que vocês escolheram. É isso aí. Então vamos lá para o nosso novo exercício. Eu sempre vou renovar essa combinação para vocês a cada semana, tá? Pra gente treinar coisas diferentes. Então aqui a gente vai começar com o tom, que é o nosso passo novo de hoje, fazendo 2 palmas. Então a gente começa 3, 4, 5, a gente faz só 4, me desculpem. 1, 2, 3, 4. E daí a gente vai fazer tap, heel, heel, tap, heel, heel, tap, heel, heel, tap. Então voltando, começamos. 1, 2, 3, 4. Tap, heel, heel, tap, heel, heel, tap, heel, heel, tap. Vou fazer um pouquinho mais lento, percebi que eu já comecei rápido, né? Um pouquinho mais lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
daí a gente vai começar com a perna esquerda fazendo toe cruzado aqui na frente. E só a gente vai fazer com 2 balls. Tudo isso com 2 balls. Então, e aí a gente vai fazer heel e ball. Entenderam? Vou fazer tudo isso, essa segunda parte de novo. Então a gente começa. Ok? Tudo junto, fica. Entenderam musicalmente? Eu queria que vocês também notassem nesse exercício a diferença de tons que os nossos passinhos que a gente está fazendo nessa parte são passinhos super simples, super básicos do sapateado, mas eles têm sons diferentes. Então, queria que vocês prestassem atenção qual que é o mais grave, qual que é o mais agudo, e pode tentar decorar musicalmente também como esses passinhos estão, pode tentar decorar também por esse aspecto. A gente pode pensar o toe, que é um pouquinho mais grave, a gente pode pensar aqui tum ta ta tum ta ta tum ta ta tum ta ta tum tum ta tum tum ta tum tum ta. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Mais grave a gente pode usar a palavra tum, a sílaba tum, e os mais agudos a sílaba tá, pra gente conseguir decorar também os exercícios. É bom a gente saber falar o que a gente está dançando. Essa foi a primeira parte, direita e esquerda, e aí a gente vai usar brush e shuffle para nossa próxima parte do exercício. Eu falo muito, muito rápido, quero tentar falar tudo que está na minha cabeça, e aí às vezes eu me embolo. Quando eu estou dando aula isso acontece muito, tá? Vamos começar então com o brush na perna direita, a gente vai fazer com o heel na perna de base. Vamos fazer 2 heels. E aqui a gente vai fazer 8 vezes, tá? 5, 6, 7, 8. Vamos fazer um brush step heel. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, brush step heel. E depois a gente vai fazer aqui shuffles. 1, 2, 3, 4, sem nada, intercalando e depois intercalando com palma. 5, 6, 7, 8. Ok? Então acabamos aqui a sequência. Voltando desde o começo, vou fazer uma vez devagar a sequência inteira para vocês conseguirem saber, conseguir ter ela filmada inteira para ensaiarem, treinarem sozinhos. E aí a gente finaliza a aula. Então começamos com toe atrás. 1, 2, 1, 2, 3 e... Errei. Voltando. A gente seria um toe com ball. Eu não estava com o peso colocado corretamente, então não consegui começar certo. Voltando. 1, 2, 1, 2, 3 e... 5, 6... Errei de novo. 4, Anne. 1, 2, 3, 4. Opa! Ah, era com 2, gente. Ai, eu tenho uma memória péssima. Vou começar tudo de novo. 1, 2, 1, 2, 3 e... E aí o shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Me desculpem, minha memória é péssima, mas acho que foi. Acho que vai dar para vocês fazerem. Lembrando, se alonguem antes e depois de começar a aula. Lembre-se sempre disso. E quem quiser colaborar com as aulas que eu estou dando online... Se você nunca aprendeu sapateado, está tendo a oportunidade de aprender agora, durante a quarentena, com uma professora
formada em dança, especializada em sapateado, se vocês quiserem ajudar com qualquer valor pela aula que vocês estão recebendo, pode me mandar um direct que eu mando os dados para transferência bancária. Ok? Muito obrigado. Espero vê-los na próxima aula. E podem me mandar vídeos do que vocês estão fazendo, hein? Por favor. Tentem fazer a sequência, essa combinaçãozinha na música. Vai inovando por aí. E pode improvisar também, tá? Pode colocar o sapato ou o tênis e tentar fazer uma sequenciazinha com os passos que vocês já aprenderam, tá bom? Quero ver tudo isso.